Hoje eu trago para vocês 10 razões pelas quais o narcisista nem ninguém deveria mexer com empata. À primeira vista, parece que os empatas são pessoas frágeis emocionais, mas essa vulnerabilidade em sentir mais intensamente que as outras pessoas é algo que você nunca deve tomar como uma fraqueza. Na verdade, os empatas são dotados de uma superpotência que vai além de apenas sentir mais profundamente. Isso é apenas um subproduto do verdadeiro dom deles. Os empatas vêm através das mentiras e do fingimento das pessoas. E se alguém acha que pode manipular a natureza deles, precisa ter em mente que eles sabem que essa pessoa está fazendo isso. Qual que é o dom primário de um empata? Os empatas podem nascer com uma capacidade elevada de sentir os sentimentos alheios. E, no entanto, esse não é o verdadeiro dom deles. O seu dom primário é compreensão divina da psicologia humana. E isso dá a capacidade deles saberem quando alguém está fingindo, mentindo ou simplesmente mostrando algo que não é. Algumas pessoas boas têm intenções cruéis e os empatas podem reconhecer isso. A melhor maneira de explicar isso é: os empatas sabem. É como se tivesse sim outro par de olhos que podem sim ver a intenção das pessoas. Eles sabem ler e eles não são facilmente enganados. Sim, toda essa sensibilidade dos empatas às vezes pode ser esmagadoras. Mas quem não se sentiria assim se vissem o quanto as pessoas fingem e mentem ao seu redor o tempo todo? E as pessoas não mentem para os outros necessariamente, mas mentem principalmente para elas mesmas. As pessoas complicam muito as vidas delas, e se o mundo tivesse ciente de como é falso e quanto sofrimento é criado por causa dessa farsa, todos sentiriam a mesma intensidade que os empatas sentem. E agora, eu já vou deixar aqui para vocês 10 razões pelas quais as pessoas, principalmente narcisistas, nunca deveriam mexer com empatas. Número 1, empatas são basicamente detectores de mentira. Quando alguém mente, essa pessoa desliga certos movimentos do corpo subconsciente e dá pistas desse comportamento. E se alguém é um tipo de parceiro que não consegue controlar suas mentiras, é melhor nem ficar com empata, porque em breve essa pessoa vai desfrutar do sabor do seu próprio veneno. Formas comuns de identificar o mentiroso é o movimento ocular que ele faz e a intenção que a pessoa tem de convencer você da mentira. A fim de mentir, a pessoa tem que virar as costas para as próprias emoções, e isso aí cria um certo tipo de desarmonia que as pessoas sensíveis como empatas podem perceber. No entanto, se você é um empata, você já sabe de tudo isso que eu estou falando. Você apenas não sabe explicar como você sabe. Você apenas sabe. E o sentimento mais importante que você já sentiu no teu instinto. Número 2, nem tente enganar o empata, porque ele sente os sentimentos de outras pessoas muito mais do que eles gostariam. E por causa disso, eles sabem quando alguém está fingindo. Ninguém consegue esconder as intenções cruéis em torno de um super empata. Isso simplesmente não vai funcionar. É como usar um chapéu colorido? Eles, os empatas, estão sentido, como a visão, que simplesmente vê as intenções, assim como as pessoas verem o chapéu colorido. Eles podem ver através dos disfarces das pessoas e muitas vezes não se aproximam, porque eles também estão cientes que aquela pessoa tem algum tipo de distorção mental. Número 3, os empatas sentem. Eles sentem quando alguém está com ciúmes dele. Você pode esperar que isso os faça sentir mais carismáticos, confiantes, mas não é verdade. Os empatas sabem quando alguém está com inveja deles, por algum motivo. E muitas vezes demonstram humildades para fazer essa pessoa se sentir mais confortável. Número 4. Os empatas sentem o ódio. Um dos sentidos mais predominantes que o empata sente é o ódio. O ódio é uma emoção tão negativa que dá uma energia poderosa para a pessoa que sente. E os empatas são afetados por esse sentimento. Eles não vão ficar feridos por causa do ódio do narcisista ou de outras pessoas, mas eles preferem manter sua alma, né? Não ter sua alma afetada por esse tipo de energia negativa. Então, eles não vão perder, né? Que muitas vezes faz com que muitas pessoas os odeiem ainda mais
por eles não perderem o sono por causa disso. Então, os empatas, eles se sentem confortáveis em ser quem eles são. E eles não esperam ser mais que ninguém. Número 5, os empatas conhecem seus preconceitos. Os empatas sempre vão saber quando alguém tem um preconceito oculto. E eles, provavelmente, vão perder o interesse nessa pessoa. Isso porque os empatas veem as pessoas através de todas as camadas e sabem quem são essas pessoas. No fundo, rótulos não significam nada para os empatas, porque eles não estão interessados por pessoas que são superficiais ou egocêntricas. Eles não respeitam as pessoas que deixam rótulos determinar como eles veem as outras pessoas. Número 6. Os empatas sabem que você não está bem. Se você já teve uma conversa com um amigo ou terapeuta que seja empata, ele vai perceber que você não está bem, mesmo que você diga o contrário, porque os empatas sabem quando você mente e também sabem quando você se sente mal. Tem alguém assim que você possa conversar sobre as coisas? É de grande ajuda. Então tire proveito, né, desse terapeuta, desse amigo, e não minta para ele. Não tenha medo. Eles só querem te ajudar. Número 7. Os empatas não gostam de bajuladores. Eles detestam conversa fiada. Então, não elogie falsamente o empata para ganhar o afeto deles, porque eles odeiam isso e sabe quando alguém está tentando fazer isso. A habilidade mais poderosa de um empata é decifrar as emoções e as intenções das pessoas. Então, eles percebem as camadas da psicologia da pessoa, que nem ela mesma está ciente. Então é bom que as pessoas sejam honestas com ele. É muito mais fácil. Número 8. Os empatas sabem que quando alguém está indo no caminho errado. Então, se você tem um terapeuta, amigo empata, e eles estão te dando avisos sobre o que você anda aprontando, é melhor você ouvir. Eles são bons em prever o comportamento destrutivo em potencial. Eles conhecem o seu raciocínio subconsciente e sabem que podem resultar disso. E eles vão te dizer se vale ou não a pena. Então, é melhor você reavaliar seriamente suas intenções. Número 9. Os empatas sabem quando alguém está tentando ser alguém que não é. Eles têm a capacidade de ver o interior da pessoa e apreciam as qualidades e os defeitos das pessoas. Não há nada mais atrativo por empata do que alguém que é verdadeiro consigo mesmo. Então, é bom ser confiante na sua própria pele e não tentar ser alguém que você não é. Especialmente quando você estiver com empata. Eles se apaixonam pela congruência, porque sabem como isso é raro no mundo. E as pessoas congruentes, ou seja, aquelas que mostram como verdadeiramente são, representam uma rajada de ar fresco para os empatas. E, finalmente, o número 10. Os empatas podem identificar a exploração. Você se lembra quando você era criança e queria alguma coisa? Então, você agradava teus pais para conseguir o que você queria? Não faça isso com empata. É mais provável que querer o que quer, dizendo logo de cara de uma vez, ao invés de tentar parecer merecedor, os empatas vão deixar você fazer seu jogo, vão circular em torno de você até que você fique cansado de brincar. E é muito engraçado para os empatas verem até onde alguém pode ir para conseguir o que quer. Bom, eu agradeço a vocês em terem assistido esse vídeo. E se você tem interesse em sair de uma condição de empata codependente para super empata, transformador em poder, em se livrar de narcisistas na sua vida, já me segue, porque todos os dias eu trago vídeos iguais a estes.